Olá, tudo bem? Sou Márcio Simão, bem-vindos ao Mito Poé Cotidiana. E hoje eu queria falar sobre um grupo de comédia e um filme em especial que para mim e para muita gente é o melhor filme de comédia já feito na história da humanidade. Estou me referindo aqui ao grupo britânico chamado Monty Python e ao filme Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, uma produção britânica de 1975 que satiriza a história do Rei Arthur e acrescenta vários elementos muito interessantes e muito cômicos naquele típico humor inglês. É claro que é um filme que talvez nem todo mundo goste, afinal de contas, eu reconheço, é um gosto adquirido, Monty Python, né? Ou seja, é preciso aprender a apreciar o tipo de humor inglês que ele apresenta, mas é um filme muito bom. Se você tiver a oportunidade de ver, assista, porque vale a pena. E há algumas cenas desse filme que eu queria chamar a atenção aqui, porque elas têm muito a ver com duas passagens bíblicas que eu queria mencionar logo após. O filme conta a história do rei Arthur, que é acompanhado pelo seu escudeiro, que vai batendo cocos para fazer o som do cavalo. Daí você já tem ideia de como é o filme. E eles viajam pela Grã-Bretanha em busca de pessoas, de cavaleiros, para acompanhá-los na formação dos Cavaleiros da Távola Redonda. E aí, nesse processo, ele acaba recebendo do próprio Deus uma missão, que é encontrar o cálice sagrado. E aí o filme apresenta a narrativa de busca desse cálice sagrado. Cada um dos cavaleiros vai para um espaço diferente para tentar encontrá-lo. E a partir daí, as narrativas do filme viram clássicos instantâneos. A gente tem, por exemplo, o cavaleiro que não se rende nunca, está lutando com o rei Arthur mesmo sem braços, sem pernas. Nós temos os famosos cavaleiros que dizem "ni". Somos os cavaleiros que dizem... Não os cavaleiros que dizem ni. Os próprios. Quem são eles? Somos os guardiões das palavras sagradas Peng e... Aqueles que os ouvem raramente vivem para contar a história. Os cavaleiros que dizem exigem um sacrifício. Cavaleiros Ni, não passamos de simples viajantes, procuramos o bruxo que mora além desses bosques. São cenas memoráveis que já viraram de fato clássicos da comédia. Dentre essas cenas, tem uma cena no filme que eu queria destacar aqui para falar alguma coisa a respeito. A cena é a seguinte. Armamentos, capítulo 2, versículos 9 a 21. E São Átila ergueu a granada de mão e disse: Ó Senhor, abençoe tua granada de mão, com a qual podes explodir todos os seus inimigos em sua misericórdia. E o Senhor deu um sorriso e as pessoas festejaram com carneiro, preguiça, carpas, anchovas, orangotangos, sucrilhos, morcego das frutas e Pule também... umas partes, irmão. E o Senhor ainda disse: primeiro deveis remover o pino sagrado. Depois deveis contar até 3. Nada mais, nada menos. 3 deve ser o número que deveis contar e o número da contagem deve ser 3. Não deveis contar 4, nem contar 2, a não ser que então proceda ao 3. O 5 está fora. Ao chegar ao número 3, sendo o terceiro número a ser alcançado, atirai a santa granada de mão da Antioquia em direção ao seu inimigo, que ao meu ver será um perverso e deverá morrer. Amém. Ó Senhor, abençoe a tua granada de mão, com a qual poderás explodir os teus inimigos em misericórdia. Essa frase é de uma lógica muito atual, mas completamente desprovida de sentido. Pelo menos se a gente leva em consideração a forma como Deus é apresentado por Jesus no Novo Testamento. Pois aí, nessa frase, está expresso um Deus violento, um Deus irado, um Deus armado e um Deus que deseja destruir o outro, destruir as pessoas, apelando para a misericórdia, o que é uma coisa muito incoerente. No Novo Testamento, quando Jesus fala sobre Deus, não é essa imagem que aparece no texto. Mas aparentemente na história do cristianismo, muitas vezes, essa imagem de um Deus misericordioso que Jesus apresenta
foi esquecida, foi adulterada por uma outra imagem de um Deus mais intolerante, beligerante e armado até os dentes. Aliás, no próprio texto bíblico isso já aconteceu. Certa ocasião, o Evangelho de Lucas diz que Jesus estava caminhando rumo a uma cidade de samaritanos e os samaritanos não quiseram receber Jesus, porque samaritanos e judeus se odiavam. Então, como Jesus é um judeu que está indo para Jerusalém, os samaritanos daquela aldeia não querem recebê-los. E é nesse momento que o texto bíblico diz o seguinte: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então perceba, essa aqui é a mesma lógica da granada de mão lá do Monty Python. Aqui eles querem utilizar o fogo de Deus para consumir pessoas. A oração é essa. Basicamente o que eles estão dizendo é: Senhor, abençoai a tua granada de mão, com a qual o Senhor vai matar os teus inimigos. Essa leitura, de novo, é muito presente na história do cristianismo, desde o início, como a gente está vendo aqui no Evangelho de Lucas. Mas não apenas nesse evangelho. Lá no Evangelho de João, Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar achará estar fazendo um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Ora, essa frase do Evangelho de João, ela é dita num contexto no qual o cristianismo já está se separando do judaísmo, né, onde nasceu. O cristianismo nasce como uma seita judaica, mas com o passar do tempo ele vai se separando. E quando chegamos nos anos 90, quando é a escrita desse evangelho, o Evangelho de João, nós já estamos falando então de um momento em que cristianismo e judaísmo são coisas distintas. E perceba que Jesus fala para os seus discípulos que são judeus. Diz o seguinte a eles: ora, eles, os judeus que se mantiveram vinculados à antiga religiosidade, eles vão expulsar vocês das sinagogas e vão matar vocês. E ao matarem vocês, eles vão estar achando que estão fazendo serviço a Deus. De novo, a associação de morte e Deus na mesma frase, de violência assassina e Deus. De novo, é a utilização da granada santa de Deus para matar pessoas em nome da sua misericórdia. Essa incoerência, esse paradoxo que muitas vezes marcou a história do cristianismo, ainda nos acompanha de perto até hoje. Quando a gente vê, por exemplo, passeatas em nome de Jesus carregando armas como símbolo, nós estamos vendo exatamente essa junção de morte e Deus na mesma frase. Nós estamos vendo exatamente o que o Monty Python satiriza tão bem. Uma granada de mão santa sendo utilizada para que Deus mate os seus inimigos em sua misericórdia. E é claro que como não é Deus que está matando, na verdade, é quem lança a granada que está matando, em nome de Deus. A gente então está trabalhando aqui com o pior dos cenários, que é o pior dos seres humanos, o ser humano religioso. Blaise Pascal dizia isso: os homens jamais fazem o mal tão completamente e com tanta alegria como quando fazem a partir de uma convicção religiosa. Na mesma lógica, C.S. Lewis disse que do pior dos homens maus, o religioso é o pior de todos. Por quê? Porque a maldade do ser humano religioso é praticada em nome da divindade. Ela é sacralizada em nome da fé. Ela é tornada eterna em nome da defesa do dogma e da doutrina. Ela é o lançamento de granadas de mão que matam pessoas em nome da defesa de Deus, que é tornado, nesse caso, um cúmplice de assassinato. E essa é a palavra. Lá no texto que lemos de Lucas, quando os discípulos pedem a Jesus para que caia fogo do céu e mate aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças que habitavam aquela cidade, Jesus olha para eles com muita severidade e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês se perderam, porque o Filho do Homem não veio para matar, veio para salvar. Então, associar violência à lógica de Jesus é uma loucura tão grande que, na verdade, é transformar o Evangelho em outra coisa, que não é, de fato, o Evangelho de Jesus. Não cabe aqui essa violência, não cabem símbolos de armas, não cabe dedinho feito em forma de arma nos templos, não cabe. Não cabe.
se a gente de fato está falando da lógica de Jesus e do seu evangelho. Então, nessa leitura, a gente precisaria voltar aqui ao filme do Monty Python e aprender um pouquinho, talvez, com o que ele tem a nos ensinar. Porque essa sátira nos revela, como toda sátira boa é capaz de fazer, ela nos apresenta em espelho quem nós somos, muitas vezes. E aí, talvez, se a gente conseguisse dar ouvidos a essa sátira e rir a partir dela, talvez esse riso nos ajudasse a reconstruir a nossa própria forma de pensar e ser. Que aí a gente estaria aprendendo um pouco mais da lógica do próprio Jesus de Nazaré com essa experiência do filme, mas também com a experiência de ler o texto bíblico a partir do olhar de Jesus. Então a gente precisa repensar isso, e o convite desse vídeo basicamente é esse: avaliarmos que tipo de proposta nós estamos fazendo, que tipo de espiritualidade estamos desenvolvendo, e se é uma espiritualidade que une, de uma forma muito paradoxal e muito incorreta, o discurso de violência com o discurso da misericórdia. Não cabem aqui. Se nós afirmamos a misericórdia de Deus, conforme Jesus anuncia, essa misericórdia é sem fim. Ela não tem fim. Está escrito no texto bíblico isso. Ela não tem fim. A cada dia ela se renova. A cada manhã ela se torna nova. Então, se Deus é assim, tão misericordioso, tão longânimo, tão perdoador, por que nós, seus discípulos e discípulas, agiríamos de outra forma? Fica aqui a reflexão e a necessidade para pensar a respeito. Assista o filme Monty Python, Cálice Sagrado, vale muito a pena, é muito engraçado. E se você gostou do vídeo, curta aqui o conteúdo, faça os seus comentários, compartilhe esses vídeos, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço e até lá.